Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Com Cristo Eu Vou. Se você ainda não conhece esse canal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo desse canal, esse é um canal onde nós falamos um pouco sobre a palavra de Deus, onde nós refletimos sobre textos e passagens bíblicas, onde nós falamos sobre conceitos cristãos e aqui nós estamos sempre sendo dirigidos e guiados pela palavra do nosso Deus. E hoje, amigos, nós vamos falar sobre um tema que é indispensável na vida do cristão. A oração. Sim, a oração, falar com Deus. Mas eu não quero falar só sobre a oração em si, mas também sobre a oração perseverante. O ato de perseverar em oração, de ser insistente, de ser firme no propósito de buscar ao Senhor, firme no propósito de requerer as bênçãos divinas. Sim, a oração perseverante, ela deve fazer parte da vida do cristão, assim como fez parte da vida do rei Ezequias. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, sobre o rei Ezequias. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu pelo menos alguma parte da história do rei Ezequias, né? Que foi um dos reis de Judá. E se você conhece também a história dos reis de Judá, a história dos reis de Israel, a história daqueles homens que tinham o dever de levar o coração do povo a servir e adorar o verdadeiro Deus, afinal de contas eles reinavam sobre a nação de Israel, né? Que tinha ali o nome do Deus verdadeiro. A nação de Israel, ela levava consigo o nome do Senhor, né? E ela tinha por dever ser uma nação modelo às outras nações, né? Ela tinha como dever mostrar através de manifestações de fidelidade, manifestações de obediência à mão de Deus sobre o mundo. Mas infelizmente, meus amigos, aqueles reis que tinham o dever de liderar o povo, de ser um bom exemplo para o povo, a maioria deles acabou sendo um mau exemplo. A maioria deles, em vez de aproximar o povo de Deus, acabou afastando o povo de Deus, indo até mais além, levando eles a adorar falsos deuses, né, como Baal, por exemplo, né, que representava ali alguns deuses. Então, diante desse contexto de desobediência, né, de apostasia que aqueles reis eles tiveram, e um exemplo desses reis apóstatas, né, foi o rei Acabe, né, que foi um dos reis que mais pecou ali e que mais fez as pessoas pecarem, né, também com influência da sua esposa Jezabel. Mas nós vemos aqui a história do rei Ezequias também, que foi um dos reis de Judá. E nós vemos na história de Ezequias uma das poucas exceções que existem na Bíblia de reis que foram de fato fiéis ao Senhor, de reis que levaram as pessoas a adorarem o Deus verdadeiro. Um rei que era exemplo, um rei que era modelo, um rei que tinha um bom caráter, um caráter íntegro e que adorava ao Senhor de todo o coração e que era fiel ao Senhor em todos os seus desígnios e preceitos. E esse exemplo nós vamos ver que ele é revigorante, ele enche de esperança ali o povo de Israel, o povo de Judá naquele período. E aqui eu quero falar sobre um episódio que aconteceu na vida de Ezequias, que foi a sua enfermidade, né? Eu tenho certeza que você em algum momento já ouviu falar sobre a enfermidade do rei Ezequias. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Aqui na Bíblia, no livro de Isaías, se você está aí com sua Bíblia, eu peço que você acompanhe, mas se não, você pode acompanhar aqui comigo também, né? Esse episódio da cura do rei Ezequias, né? Porque diante disso nós já vamos citando que sim, ele foi curado da sua enfermidade, né? E nós já vamos chegar no X da questão, o motivo que o levou a ser curado. Essa história está relatada em 2 Reis e em 2 Crônicas também. Eu vou ler aqui em Isaías porque a história está um pouco mais resumida, né? E eu vou ler aqui o texto na íntegra, né? Para nós termos uma contextualização melhor desse tema. Pois bem, veja só o que diz. Isaías capítulo 38, a partir do versículo 1. Aqui no título diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Veja só, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veja só. No primeiro versículo, a gente já começa a identificar uma coisa, né? Que a enfermidade que Ezequias adquiriu, o qual a Bíblia não cita que enfermidade era essa, mas ela diz que era uma enfermidade mortal, ou seja, era uma doença terminal. Era uma doença que não tinha cura. Era uma doença para a morte. E foi isso que aconteceu. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal.
Só isso por si só já é motivo, creio eu, para desmotivar qualquer pessoa, né? Para desanimar, para fazer, quem sabe, até a fé ficar um pouco mais abalada, né? Diante disso, imagina só você estar na condição de uma doença terminal, né? Eu tenho certeza que você já viu alguém nessa condição e é realmente algo muito triste, né, de se ver. Vamos ver o que continua o texto aqui dizendo, né? Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos contextualizar, vamos tentar se inserir nesse contexto, né? Vamos tentar sentir na nossa pele como seria. Imagina você, por exemplo. Imagina que você é diagnosticado com uma doença terminal. Pode ser um câncer, pode ser outra enfermidade. E você sabe que não tem cura essa doença, o médico já deu o diagnóstico. E como eu já falei, isso só, por si só, vai lhe deixar abatido, não é? Eu ficaria, eu tenho certeza que você também. Agora, imagina como se não bastasse você já estar doente. Imagina que um profeta do Senhor, um profeta verdadeiro, né? Porque hoje em dia temos vários profetas falsos, né? É uma profecia bíblica, mas enfim, um profeta verdadeiro, que todos têm consciência de que é um profeta autêntico do Senhor, um homem de Deus, ele chega na sua porta e diz: sabe essa doença que você tem? Sabe essa enfermidade sem cura? Quem sabe você possa até pensar, né? Um profeta, um homem de Deus vem na minha casa. Será que ele vai dizer que eu vou ser curado? Mas não. Isaías olha nos olhos de Ezequias e diz: você não viverá. Essa doença que você tem, ela vai lhe levar à morte. Então, organize tua casa, põe em ordem a tua vida e, enfim, tudo que você tiver para resolver, resolva logo, porque infelizmente você vai morrer. Imagina só a sua reação diante de uma notícia como essa, né? Duas notícias. A primeira, que você foi diagnosticado com a doença terminal, e agora um profeta de Deus, um homem escolhido por Deus, vai na sua casa e diz, obviamente, que você não vai mais viver. E aquele homem representava ali a palavra do próprio Deus, porque Isaías era um profeta de Deus, ele não era um falso profeta. Então Isaías ele não dizia mentira alguma. Né? Então ele levou aquela palavra até Ezequias por ordem do próprio Deus. Vamos ver. Então agora Ezequias tinha tudo para ficar ali sem chão, ficar ali desesperado, louco, né? Como eu tenho certeza que muitos de nós ficaríamos numa situação como essa. Mas veja só o que aconteceu aqui em sequência. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Veja só qual é a atitude ali daquele rei, do rei Ezequias, diante do que estava acontecendo, diante do problema, da adversidade que ele estava ali passando. Ele era um homem fiel, ele era um homem temente a Deus. Por aqui nós já tiramos uma lição para a nossa vida. Não é porque nós somos fiéis ao Senhor, não é porque nós o servimos verdadeiramente que vamos estar livres de problemas. Enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, meus amigos, nós iremos passar por problemas, por enfermidades, por lutas, por crises. Deus, ele nos chama para servi-lo, mas ele deixa bem claro. O próprio Jesus Cristo, ele disse, né, que nesse mundo nós passaríamos por aflições, porém tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, se alguém disser para você que aceitar Jesus, que aceitar a Deus é sinônimo de nunca mais ter problema, essa pessoa está mentindo. Porque a própria palavra de Deus, ela deixa claro que as pessoas que o buscam, que o servem, elas também passam por sofrimentos. Mas qual é a diferença? A diferença é que o sofrimento daquele que serve a Cristo, ele será apenas por um momento. Ele dura apenas um período. Porque Deus, ele não se esquece dos seus, ele livra os seus também. Né? Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, mas Deus ele vai estar ali do nosso lado. Né? Então, que maravilha. Então, a diferença é que o cristão, é que aquele que é fiel ao Senhor e segue os seus preceitos, ele pode até passar por sofrimento, mas ele não vai estar sozinho. E ele vai ser livrado, ele vai ser libertado desse sofrimento. E o maior galardão
vai ser aquele que Cristo vai nos conceder quando ele regressar nas nuvens do céu. Mas voltando aqui para o contexto, Ezequias agora, apesar de ser fiel a Deus, estava passando por essa enfermidade. E o que é que ele faz? Ele vai orar ao Senhor. Ele vira o rosto ali para a parede e começa a orar, a clamar, a suplicar pela sua vida. Ele podia simplesmente ter se conformado com a situação. Ele poderia ter pensado, nossa, se o próprio Deus mandou o seu profeta aqui, dizendo que eu não ia mais viver, eu não vou mais contestar, eu vou aceitar essa situação. E veja bem, aqui ele não está, irmãos e amigos, né? Ele não está dizendo que nós devemos afrontar a Deus ou contestar as decisões de Deus. Ele está somente nos dando um exemplo de fé, um exemplo de perseverança em oração. E às vezes nós devemos ser, entre aspas, ousados, né, no bom sentido da palavra, dispostos a ir mais além, dispostos a perseverar um pouco mais, a andar a segunda milha. Ele poderia muito bem ter desistido ali diante daquilo tudo e não ter orado ao Senhor e não teria acontecido nada. Porque Deus, ele sabe das nossas necessidades. Deus, ele sabe do que eu e você precisamos. Deus sabia que Ezequias precisava de cura. Mas essas curas só veio, como nós vamos já dar sequência à leitura, após a atitude de Ezequias de buscar a bênção. Então o Senhor, ele nos dá a bênção, porém nós precisamos recebê-la. As bênçãos de Deus são literalmente presentes. O que é um presente? Se alguém lhe dá um presente, você vai receber com grande alegria, não é? Agora, se a pessoa estende a mão e diz, tome esse presente, eu estou lhe dando. E você diz, eu não quero. Não, mas eu estou lhe dando, é um presente para você. Tome, não, eu não quero. Ninguém vai lhe obrigar a querer. As bênçãos de Deus são da mesma forma. Ele estende as suas mãos para nos abençoar. Agora, se nós vamos receber as bênçãos ou não, isso depende de nós. Deus, ele não vai abençoar ninguém à força. Então, eu e você precisamos buscar. Eu e você precisamos perseverar, não desistir diante dos problemas. E foi isso que ele fez. Então, veja só que ele chorou muitíssimo, né? Ou seja, ele estava ali com o coração amargurado, se derramando aos pés do Senhor, suplicando, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de como fui fiel a ti, Senhor. E aqui nós tiramos outra lição importante, amigos, para a nossa vida. Quando nós somos fiéis a Deus, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém valorize o seu ato de fidelidade, mesmo assim o Senhor, ele vai te honrar por esse ato de fidelidade. O Senhor, ele não esquece quando somos fiéis a ele. O Senhor, ele não deixa para trás as lembranças de quando nós fazemos um gesto de amor, de quando nós fazemos um gesto de compaixão, um gesto de fidelidade e um gesto de obediência. Tudo isso está muito bem anotado nos livros celestiais. Então, quando você parar e pensar, nossa, será que esse ato honesto que eu vou fazer, será que essa atitude, ela vai ter algum benefício? Ninguém vai ver, ninguém vai me aplaudir, mas mesmo assim faça, meu amigo. Porque Deus, ele não esquece de nada de bom que nós fazemos. Então Deus é misericordioso. Nada que nós fazemos de bom é vão, né? Louvado seja Deus. E aqui ele reforçou essa atitude que ele havia tido no passado. Ele orou ao Senhor dizendo, Senhor, lembra-te, eu fui fiel a ti. Pode até parecer que ele está aqui, de certa forma, cobrando a Deus. Em outras palavras, dizendo, Senhor, eu mereço que o Senhor me cure. Lembra que eu fui fiel. Lembra quando Jacó estava lutando com um anjo, né? Ali no Val de Jaboque, lá em Gênesis conta a história de Jacó. Lembra que ele agarrou o anjo e disse, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Aqui, com Ezequias, foi mais ou menos isso que aconteceu também. Ele estava se derramando na presença de Deus. Ele estava ali sendo sincero. E aquilo não foi uma afronta a Deus. Ele estava simplesmente ali entregando o seu sentimento às mãos de Deus. Então, se você estiver triste, se você estiver com o coração amargurado, fale isso para Deus. Desabafe com Ele. Porque não tenha dúvida de que nenhuma lágrima que é derramada no colo de Deus passa desapercebida aos seus olhos. Então, todas as lágrimas que você derrama, meu amigo, minha amiga, não tenha dúvida de que Deus, ele está muito atento ao seu clamor, ao seu pedido, assim como esteve ali atento ao clamor de Ezequias. E veja só o que aconteceu aqui subsequentemente. O verso 3 disse que ele chorou muitíssimo, né? Versículo 4 agora, em diante. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias,
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Louvado seja Deus, meus amigos. Ezequias, ele conquistou, ele conseguiu o favor de Deus mediante o seu clamor. Meu amigo, minha amiga, muitas vezes nós passamos por problemas na nossa vida, passamos por dificuldades, passamos por provas. E talvez a maioria delas até de forma injusta. Muitas vezes sofremos até sem merecer. É bem verdade que, às vezes, alguns sofrimentos que nós passamos são por consequências dos nossos próprios erros. Mas sim, é comum ver pessoas sofrerem injustamente. Mas não deixe de confiar na poderosa mão de Deus. Não deixe de buscá-lo. Não deixe de orar. Se possível, chore na sua presença. Se possível, clame ao Senhor. Ali, derrame-se. Rasgue o seu coração na presença de Deus, espiritualmente falando. Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai atender o seu clamor. Pode ser que não seja de forma imediata, assim como ele fez ali com Ezequias. Pode ser que demore um pouco mais para Deus te atender, mas não deixe de perseverar. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Não deixe de confiar na sua poderosa mão, porque Deus, ele jamais abandona aquele que o busca. Ele jamais desampara aquele que confia nele. Então, amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guie. E não se esqueça, vamos sempre perseverar na oração, perseverar na fidelidade, porque de maneira nenhuma nós seremos abandonados pelo Senhor. Se esse é o seu desejo, que Deus te abençoe, que Deus te guie, em nome de Jesus. Se você gostou dessa reflexão, dessa palavra que nós lemos aqui na Bíblia, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhe esse vídeo, um forte abraço e fiquem com Deus.